Retornamos com o cenário político e, como dissemos na abertura do programa, nessa primeira hora estarei conversando com a vereadora Marilda Covas, na segunda meia hora com a Anabela Pavão e na terceira meia hora com a Zenide Jesus, que foi uma das candidatas a vereadora bem votadas, mais votada nas últimas eleições, mas que por contingências partidárias não conseguiu assumir. Marilda, seja bem-vinda e obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Paulinho, eu que agradeço mais uma vez o seu convite de estar aqui participando desse programa tão esperado de todos os sábados do cenário político. É uma oportunidade extremamente importante da gente chegar mais próxima, né, à nossa comunidade. Então, o prazer é sempre meu e muito grande. Muito obrigada pela lembrança e convite. Marilda, você iniciou, você não tinha nem cargo político, não era nem pretendente, era simplesmente uma afiliada, mas você iniciou no MDB antigo, você já vinha de longo tempo nesse partido no MDB. Aí, com a cisão que houve, você passou para o PSDB, o saudoso PSDB, né, de Franco Montoro, Mário Covas e tantos outros. E agora você retorna ao MDB. Paulinho, eu ainda esses dias verificando os livros, né, porque eu fui presidente do PSDB, Diretório Municipal, até bem pouco tempo, até o ano passado. Já por diversos anos, vários mandatos, eu presidi a nossa sigla aqui. E desde 1988, não é, eu já fazia parte, quando houve a cisão do MDB e foi criado o PSDB, não é? E o partido foi criado aqui no nosso município, eu participo do PSDB, né? Como você bem disse lá atrás, longe de ter uma participação ativa, mas aos poucos, não é, o gosto pela política, a influência de familiares, de amigos, né, faz com que a gente acabe entrando ativamente para esse cenário político, plagiando aí o nome do seu programa, e a gente acaba gostando e ficando por tanto tempo. Desde então, eu nunca mudei de partido, até agora, recentemente, quando recebi diversos convites, e aqui eu preciso agradecer o convite do presidente do Diretório Municipal, o Dr. Luiz Lombardi, preciso agradecer o presidente do MDB Nacional, deputado federal Baleia Rossi, preciso agradecer o deputado estadual Léo Oliveira, não é, que nos fizeram o convite para ingressar ao MDB a partir de então. O que recentemente eu aceitei, tendo em vista aí todas as dificuldades que o PSDB tem enfrentado. Marilda, eu tenho discutido muito aqui no programa com os nossos convidados a respeito de ideologia política, né? E eu vi aí nessa mudança aí de cadeiras e tudo mais, de partidos e tudo, porque inspirou o prazo, se não me engano, ontem, ou inspira hoje, não sei, né? Dos que já tinham mandatos, inspirou-se ontem, e as pessoas que têm a intenção de serem concorrentes, né, candidatos, tem até hoje para se filiar. Até hoje, né? Até hoje para se filiar, porque são 6 meses antes. A sua mudança não foi uma mudança, pelo contrário, você simplesmente voltou à sua casa de origem, que o PSDB também era de origem ao antigo MDB. Então não houve assim uma mudança ideológica, partidária, assim, significativa, né? Eu me sinto muito à vontade, né, e confortável, de certa forma, hoje no MDB, porque, a exemplo do PSDB, o MDB sempre se posicionou como um partido de centro, não é? Que é contrário ao radicalismo, que trabalha pela harmonia e relações, né, pacíficas entre os cidadãos, enfim, sempre teve essa visão. Tanto é que o lema do MDB é ponto de equilíbrio. Não é? Você mantém esse relacionamento com o diretório, com o pessoal do PSDB, tanto é que você, eu estou sabendo que ontem você inclusive colaborou na elaboração da chapa de vereadores e tudo mais. Sim, eu ainda, vamos dizer assim, como isso aconteceu tudo muito rapidamente, eu ainda participo, sou membro do diretório
do PSDB, que a partir de segunda-feira, aguardando as orientações, não é, do diretório estadual, o partido tem que se reunir aqui no município e nós fazermos as mudanças, porque nós tínhamos o Júlio como líder de bancada, nós tínhamos o Beto Tofetti como representante do partido, delegado estadual, e eu, dessa vez, eu sou a tesoureira do partido, porque todos os documentos, e são muitos, não é? Sempre passa para a assinatura do presidente e do tesoureiro dos partidos, principalmente prestação de contas, que mesmo que você não tenha nenhuma movimentação financeira, os partidos políticos têm um compromisso grande com a questão contábil, não é? Então, da última eleição, eu fiquei como tesoureira do partido para facilitar o envio dessa documentação. Hoje é tudo online, vamos dizer assim, mas ainda tem bastante trabalho. E aí, como você bem disse, ainda ontem colaborei muito o partido, o PSDB, que até na quinta-feira pela manhã, não teria nenhuma participação com chapa de vereadores. Até ontem, no final da tarde, a gente conseguiu filiar com a ajuda, e aí é importante dizer, de outras agremiações políticas que estão trabalhando, irão trabalhar para a reeleição do prefeito Juninho. A gente teve uma conversa de muitos companheiros, efetivamente, porque o que estava sobrando, a população, não sei se é de conhecimento de todos, mas diminuiu o número de candidatos por sigla partidária, e até hoje existe a figura da federação dos partidos, não é? O PSDB aqui é federado com Cidadania, mas nós não temos o Partido Cidadania aqui em Batatais estabelecido. Mas poderia se criar uma provisória, enfim, mas isso não aconteceu. A Câmara aprovou uma atualização do plano de turismo, integrado do plano de turismo da cidade. E você teve uma participação razoável nesse sentido. Quais são as propostas, Marilda? Olha, Paulinho, fiquei muito feliz de ter trabalhado, né, na aprovação, pelo menos junto aos demais vereadores, esse plano diretor de desenvolvimento do turismo aqui no nosso município. É um plano que tem 206 páginas, não é? Que eu, obviamente, as li por conta da minha função de presidente da primeira comissão, que é Justiça e Redação. E a gente teve discussões desse plano, eu levantei algumas questões e cito uma que me deixou muito feliz de ter sido colocado, após a primeira audiência pública, ter sido colocado no plano, que é dentro do roteiro de Belas Artes, a visitação, colocar o túmulo do maior editor brasileiro, José Olímpio, como um dos pontos turísticos e relacionados nesse roteiro de Belas Artes. Estudei um pouco essa questão, e aí, por vivência própria também, a arte tumular, principalmente aqui no nosso cemitério paroquial, ela é muito rica, não é? Você vê ainda grandes construções, quer dos jazigos, quer das estátuas, das figuras que foram esculpidas em mármores e em outros metais, e que tem uma riqueza artística muito grande, não é? E o que eu disse nessa reunião, nessa primeira audiência, é que nenhuma cidade do Brasil tem enterrado e num túmulo digno que retrata bem, porque quando a gente estuda um pouco a arte tumular, você vê que os túmulos, as famílias procuram fazer de uma maneira que reporta a vida daquela pessoa. E o túmulo do José Olímpio é exatamente como se fosse uma estante, não é? Com as suas principais obras arquivadas, vamos dizer assim. Eu argumentava com a vereadora Marcela Gaspar, quando ela esteve aqui no programa, o seguinte:
tem algumas coisas que caem no esquecimento, porque existe uma comissão aqui muito severa, inclusive, e muito conservadora, com os prédios antigos da cidade, com as coisas antigas que eles não querem que mexam, mas eles não preservam a memória de quem construiu. Por exemplo, eu não sei se é ignorância minha, e eu pedi até para que eles fizessem uma matéria na Câmara e pedi pessoalmente para o prefeito colocar uma placa alusiva e de homenagem ao Sr. Jorge Sandrin, que foi o criador da topiaria, Sim. que trouxe grandes países do mundo todo para vir copiar aqui em Batatais, no nosso jardim. Sim. E deu a ela o slogan de melhores, dos mais bonitos jardins do Brasil. E pedi que colocasse uma placa, que eu também não sei se tem, desculpe a minha ignorância se tiver, ao seu Carlos Zamboni, que foi quem edificou a Igreja Matriz de Batatais, o maior santuário, que é o maior ponto turístico da nossa cidade, Sim. e que foi quem convidou Cândido Portinari para vir fazer as obras da igreja, que o pessoal não estuda a história da nossa cidade. Sim. Então eu acho inadmissível, Marilda, se preocupar muito com casarões, coisas antigas, mas não se preocupa em preservar a memória das pessoas que construíram a história desse município. Você tocou em um ponto extremamente importante. Então, eu posso lhe assegurar que na última sessão a vereadora Marcela fez esses requerimentos ao prefeito, então tá bom. Pedindo a valorização dessas pessoas. E eu, na última sessão, também levei, porque em vários pontos desse plano, em algumas páginas desse plano, remete Batatais como a cidade dos mais belos jardins. E aí, o que eu pontuei para o Zé Paulo, que efetivamente nós temos que cuidar da nossa topiaria, não é? Com certeza. E também, pelo menos na nossa praça principal, a gente recompor os canteiros e termos de fato lá os mais belos jardins da cidade. Com certeza. Não é? Inclusive, o Zé Paulo coloca entre algumas das ações que estão já programadas, a possibilidade de você ter aí um processo de irrigação automatizado para que, efetivamente, tudo isso que está sendo construído, reconstruído, não é? E melhorado agora, efetivamente, não se perca mais. Já que nós estamos tocando no assunto de preservar memórias e tudo mais, de antiguidade, você apresentou um projeto instituindo o dia do antigo automobilismo, para o dia 6 de março. Isso. Até um pedido aí de todos os membros da diretoria da ABA, para a gente, a exemplo de outras cidades. A Associação Batataense de Antigo Mobilismo, ela foi essa atual, não é, que sucedeu ao Platinado, porque o Platinado foi o primeiro grupo, né, de associados que começaram a cultuar aí, a memória do antigo mobilismo. E a ABA, então, ela surgiu no dia 6 de março de 2016. Recentemente, por um projeto do vereador Paulo Borges, ela recebeu o título também de Utilidade Pública Municipal e agora nós instituímos no dia 6 de março o Dia Municipal do Antigo Mobilismo, que a ABA ela tem trazido e sempre traz, como o doutor Cury falou na nossa última sessão, que o antigo mobilismo hoje é uma questão, efetivamente, não só de história, é um movimento fraterno, porque eles cobram as inscrições quando acontecem os eventos, o valor arrecadado é distribuído para as entidades e sempre tem sido feito dessa forma. E dessa última vez eles entregaram mais de R$2.000 à Fundação Paula Carina. Cada ano alimentos são destinados a outras entidades, enfim. A ABA, essa associação, não só no aniversário da cidade, mas também principalmente na festa de São Genaro, consegue trazer para o nosso município uma quantidade expressiva, não é, de visitantes, de expositores com as suas relíquias, não é? Marilda, como é que é essa parceria da ABE, que você é presidente hoje, com o Ninter? Como é que está funcionando? Olha, é uma parceria que não é muito antiga,
não é? Ela na verdade, é bem atual, mas a Uninter é um centro universitário internacional, é uma escola que tem sido destacada no cenário, ela tem polos não só no Brasil, mas tem 17 polos, tem polos no Japão, tem polo nos Estados Unidos, na Europa, e ela é uma universidade que a gente escolheu por ser, eu vou te dar um exemplo aqui, os cursos de graduação na área de engenharia, os alunos recebem e vêm para o polo, não é? Todo o laboratório necessário a cada uma das formações. E também, para o curso de graduação de jornalismo, da qual você também representa esses profissionais, também tem um material apropriado que é enviado para cada um dos alunos e também é à disposição do polo, é um material físico impresso para esses estudantes. A Uninter ela tem mais de 400 cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tem EJA, mas ainda não foi aberto para o município de Batatais, na verdade, para o estado de São Paulo, mas já tem um trabalho fascinante com relação a isso, e muitos cursos técnicos e profissionalizantes em todas as áreas. É uma imensa universidade, com mais de 1.000 polos no Brasil. Marilda, para a gente fechar o nosso bate-papo, quero te fazer uma pergunta desdobrada em duas colocações. Você acredita que a Câmara repete nas próximas eleições de outubro 4 vagas femininas, ou até com a possibilidade de aumentar, porque estão vindo pesos pesados aí da ala feminina a se candidatar? E você acredita que existe tempo hábil em 6 meses para se construir uma candidatura de oposição ao Juninho Ricardinho? Olha, Paulinho, é importante colocar que, mais uma vez, né, e já de algum tempo para cá, a legislação eleitoral assegura a participação das mulheres em todas as chapas que serão aí apresentadas. 30% do total de 16, não é? 16 vagas tem que ser reservado, vamos dizer assim, a cada um dos sexos. No caso, sempre as mulheres têm sido a minoria nessa questão política. Eu espero efetivamente, não é, que a gente consiga, se não aumentar, pelo menos manter. Aí, porque você vê que ainda, na grande maioria, numa chapa de 16, todos os partidos têm tido ou têm procurado minimamente ter 5, quer dizer que ainda nós estamos em desvantagem com relação à grande quantidade de homens que serão concorrentes aí ao cargo de vereador. Mas eu espero, francamente, que a gente possa manter e, quiçá, aumentar o número de mulheres na nossa Câmara Municipal, e aí a gente aproveita a oportunidade para convidar as mulheres, porque com certeza nós temos muita colaboração a emprestar aqui à nossa cidade. Perfeito. E você acredita numa construção de uma candidatura para enfrentar Juninho Ricardinho novamente? Francamente, não acredito, não é? A gente que acompanha, nós somos da base de apoio do prefeito Juninho Ricardinho, nós temos acompanhado e apoiado esse mandato do nosso prefeito de uma forma bastante intensa, e a gente sabe de tudo que tem acontecido na cidade e coisas que há décadas precisavam ser realizadas, que precisavam ser feitas e que têm sido feitas nesse momento. Eu acho que a nossa dupla de comandantes, prefeito e vice-prefeito, estão muito bem cotados, a gente sente isso no pulsar das ruas, não é? Você conversa com as pessoas e há muita admiração pelo trabalho do nosso prefeito Juninho e a vontade efetivamente para que ele seja reeleito e que a gente possa avançar ainda um pouco mais aí na melhoria das nossas vidas, não é? Vamos dizer assim. Marilda, muito obrigado pela sua participação. A gente convida mais vezes aí pela frente, tá bom? Muito obrigada, Paulinho. Um grande abraço à nossa comunidade. É sempre um prazer estar aqui falando um pouquinho. Passou muito rápido, precisamos voltar, efetivamente. Como anunciamos no início do programa, nessa segunda meia hora estamos recebendo com satisfação, e muito obrigado já antecipadamente por ter aceito o convite, a Anabela Pavão, nossa vereadora, que foi uma surpresa, migra do PSOL para o PP. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Olá, pessoal que acompanha o cenário político da TV Educadora.
Você foi a terceira vereadora mais votada nas últimas eleições. Sim. Pelo PSOL. E agora você migrou para o PP. Houve uma dança das cadeiras aí, das migrações políticas. O que aconteceu, afinal de contas? Por que essa mudança assim, tão radical? Na verdade, em 2020, antes de me filiar ao PSOL, o Juninho já havia me convidado para filiar ao PP, sair candidata, né, trabalhar com ele se ele fosse eleito, como foi em 2020. Eu disse para ele na época, isso foi em fevereiro de 2020, eu não tinha pretensão de ser candidata, como já tinha falado outras vezes aqui, e disse que não era o momento para mexer com política. Aí depois eu soube que tinha o PSOL em Batatais, aí o Fernando me convidou, me filiei em março de 2020, na intenção de participar do partido, mas sem pretensões políticas. Deu no que deu, acabou acontecendo várias situações, me candidatei, ganhei eleição, e agora dessa vez eu recebi novamente um novo convite do Juninho para apoiá-lo, enfim, para trabalhar com ele caso ele for reeleito nessas eleições, e eu decidi dessa vez dar uma oportunidade. Só que para apoiá-lo eu teria que sair do PSOL, porque o PSOL é oposição ao governo. E mas acho que está certo. Eu entendo que aqui no município, vocês, principalmente os vereadores, a principal ideologia política do vereador é o bem-estar do povo, da cidade e assim por diante. As ideologias políticas partidárias aí sempre ficaram em segundo plano aqui no município, que é a base da nação, né? Sim, assim, não, é preocupante, sim. Acho que a questão ideológica ela fortalece muito o movimento político no país. Só que aqui em Batatais, por exemplo, para eu tomar a decisão realmente de apoiar como eu gostaria, eu precisei sair do PSOL. O PSOL é oposição, né, ao governo atualmente. Foi o trabalho que eu fiz nesses 3 anos como oposição, junto à Gabriela Arantes, que é minha suplente, né, que me substituiu várias vezes durante esses 3 anos que já se passaram de mandato. E para mudar, não teria como, nem condições, seria ter um desrespeito ao pessoal, tentar levar o pessoal todo para a situação. E o pessoal se posicionou que manteria a oposição. Eu falei, então, eu prefiro sair, né? Então, foi mais coerente do que ficar ali de oposição, mas ficar apoiando. Então, não seria legal. Eu acho que é chato. Cá entre nós aqui, confidencialmente... Tá ao vivo? É ridículo, né? Você acha que a sua ida para o PP criou uma ciumeirinha aí? Porque lá está um time grande ali de peso pesado. Por exemplo, o Vladimir Menezes migrou do MDB para o PP também. Sim. A Ana Paula saiu da Secretaria de Turismo, a Paula, aliás, sim, saiu da Secretaria de Turismo, também vai sair candidata, depois nós vamos convidá-la mais para frente a vir. Lá tem o Eduardo Riz. Então, é um time de peso. Quem que está no PP, afinal de contas? O Juninho juntou muita gente num partido só. Sim, tem o André Calçados, André, né? Tem uma turma. O Eduardo Riz. Salvo engano, a doutora Débora também. Doutora Débora. Foi. Não, o Marcos Santana, que tem cadeira na Câmara, a Marcela Gaspar, não sei se ela mudou até ontem, né, que foi o prazo, enfim, para mudança, mas hoje, ela também está. E... não sei se rolou ciúmes, né? Assim, será que a previsão dele será que a previsão dele é aumentar para 5, 6 cadeiras o PP? É uma tarefa difícil, mas vamos ver o que vai acontecer nas próximas eleições, né? Tem 6 meses aí pela frente, a política é muito dinâmica. Sim. Você tem algum projeto que está em discussão, que foi aprovado recentemente? Como é que está o seu trabalho na Câmara? Tive, Paulo. Até eu estive aqui no programa do Luciano Dami recentemente para falar do meu último projeto de lei, que determina que os espaços de saúde, assistência social e educação, públicos e privados, afixem placas informativas sobre a lei da entrega voluntária para adoção, né? É um assunto que deveria ser tratado com mais zelo e ainda é muito espinhoso no nosso país, né? A mulher que engravida não quer ter o filho, quer entregar para adoção, e desde 2017 tem uma lei que autoriza. Só que não é entregar assim para qualquer pessoa, né? No ato ali, durante a gravidez ou no ato do parto, se ela quiser realmente fazer a entrega, isso tem que ser com o respaldo da Vara da Infância e Juventude, né? E assim, às vezes a mulher procura os espaços para conversar, para saber, e às vezes não é devidamente orientada. Então, o meu projeto de lei tem esse caráter educativo que exige dos estabelecimentos a placa informativa, a lei que é direito, não é crime, entregar aonde deve ir, endereço, telefone, para
ver se garante o sigilo, né, dessa pessoa que quer entregar o filho para adoção. Acho que melhor a criança numa família substituta bem cuidada do que às vezes sofrendo violência num ambiente em que ela é rejeitada, né? Perfeito. Enfim. E foi aprovado, a última vez que eu estive aqui, ainda teria segunda votação na Câmara, foi aprovado na penúltima sessão, né, na sessão retrasada, e agora foi para a sanção do Juninho. Né? Conversei com ele também nesse meio período, né, falei da importância da lei, dele sancionar e da gente depois trabalhar para que os estabelecimentos afixem devidamente a placa conforme está na lei. Ô, Anabela, numa das primeiras entrevistas que você me concedeu aqui, eu abordava a respeito do preconceito que você provavelmente teria que enfrentar, principalmente ingressando na política, né? E com 4 mulheres ali, num fato inédito aí da nossa Câmara e tudo mais. E agora foi instituído, inclusive, o botão do pânico. Foi criado o botão do pânico para preservar a segurança das mulheres, né? Melhor valorização. O que você me fala a respeito? Olha, eu acho fundamental, Paulo, até assim, felizmente, 3 anos e 4 meses de mandato já se passaram, 3 anos e 3 meses e 6 dias de mandato já se passaram e eu não sofri nenhum tipo de violência, assim, acentuada, ameaça, nada decente. Então eu falo, reforço o que eu disse há 4 anos atrás, que Batatais tem essa particularidade interessante, que é esse cuidado, né, na rua também, enfim. Eu sei que tem gente que realmente não entende, não aceita, só que em termos de desrespeito, eu posso dizer que dentro da gravidade nunca me aconteceu. Então, mas assim, não é só a violência transfóbica, né, que acontece. A violência contra a mulher é um fenômeno que antecede muito qualquer outro tipo de discussão. E aqui em Batatais, infelizmente, o cenário é complicado ainda. Eu não tenho agora os dados exatos, mas os últimos levantamentos que a Capitão Cláudia e eu fizemos, era assustador, assim, o índice de violência contra mulheres aqui em Batatais. Então, o botão do pânico, não só para mulheres que têm medida protetiva, mas o botão do pânico também, ele vai favorecer as professoras, supostamente vítimas de que possam, né, que vir a sofrer violência de gênero dentro da escola. Então, essas professoras poderão acionar o botão do pânico para reforçar a segurança na escola e elas terem a devida proteção em relação ao autor dessa agressão. E as mulheres com medida protetiva, né, alvos de violência doméstica, também poderão, em casos de ameaça, sentirem ameaçadas, acionar esse botão que vai acionar a segurança pública do município, a Guarda Municipal, a Polícia Militar. O lançamento foi pelo Poder Executivo na segunda-feira, né? Só que na Câmara tivemos movimentações cobrando esse botão do pânico já desde muito tempo. A minha suplente, a Gabi, ela propôs um projeto de lei o ano passado na minha licença, né? A Marcela fez requerimento, o Rafael Prodóximo fez requerimento. Então, a Câmara também, a Cláudia, não fizemos a respeito do botão do pânico, mas levamos outros questionamentos também sobre a rede de atendimento a mulheres vítimas de violência. Então, é um questionamento que já vem desde o início do mandato e que agora, finalmente, a gente teve o lançamento de mais um programa aí, dentre outros, que a gente acha necessário que tenha no município futuramente. Anabela, no ato da mesa aí, no projeto da mesa da Câmara, foi instituído o concurso público para os funcionários da Câmara Municipal, que está rolando aí desde dezembro passado, do ano passado. Como é que está a situação? E eu quero incluir o seguinte nessa pergunta: como é que está a valorização do funcionário da Câmara Municipal? Ô Paulo, então, desde quando eu ingressei na Câmara em 2021, a gente veio percebendo várias exonerações, né, por aposentadoria, servidores que passaram em outros concursos, enfim, que acabaram nos deixando, né, que acabaram saindo da Câmara Municipal. E a nossa mesa, que nós assumimos o ano passado, né, a princípio a Andresa, a Cláudia e eu, hoje está a Andresa, o Santana e eu, e o Abdenor como vice-presidente, claro, nós entendemos a importância de repor o quadro de servidores, porque teve uma baixa muito grande. E os servidores que estão lá já estavam bem sobrecarregados de trabalho. O pessoal fala, é muito servidor para uma Câmara pequena, tem muito trabalho para fazer lá dentro, né? Tem licitação, tem prestação de contas, tem arquivo, tem a parte da assistência legislativa, tem a parte do direito, os procuradores que trabalham diretamente com análise jurídica, tanto das licitações, das matérias dos vereadores, dentre outras questões que envolvam a instituição, né? A Câmara Municipal. Tem muito trabalho lá dentro. A parte de serviços gerais, enfim, tem muito serviço, né? Parece que não, mas tem.
Perfeito. Nós fizemos, então, a nossa mesa, a reforma administrativa o ano passado, para incluir o cargo de assessoria de imprensa, que foi um questionamento meu desde o início, que a instituição não tinha um assessor de imprensa para divulgar o trabalho da Câmara, para levar mais o trabalho da Câmara para a comunidade, via redes sociais, postagem, etc. Nós aumentamos os cargos de procuradores, porque não tinha o procurador jurídico instituído. Hoje nós temos a doutora Selma, que é diretora jurídica, mas alguns cargos ali, a partir do momento que esses profissionais se aposentarem, esses cargos deixarão de existir, porque são os primeiros cargos criados lá na Câmara, lá no passado. Então, hoje nós precisamos renovar e manter isso tudo atualizado. Contadores, por conta da nova lei de licitações. E nós fizemos, então, um concurso em dezembro para repor esses cargos que faltavam e trazer os cargos novos. Contratamos um procurador, mais um contador, a assessora de imprensa também foi nomeada. É isso aí que eu quero, Bela. Eu cobrei das presidências aí, tanto do Júlio como da Andresa, que realmente atualizasse mais aí, a assessoria de imprensa da Câmara Municipal para um melhor trabalho de divulgação do trabalho do vereador. Porque o povo fica, vereador não faz nada, ganha muito. Por quê? Porque não mostra o trabalho do vereador. Essa que é a questão. Sim, hoje com as redes sociais, entendo que tem mais visibilidade, a gente divulga tal, mas a Câmara em si, a instituição, os trabalhos que envolvem a instituição, as comissões permanentes, as audiências públicas, as próprias sessões, enfim, não eram tão divulgados a não ser por nós, nas nossas redes particulares. A Câmara até tinha um perfil no Instagram, tem no YouTube, que as transmissões as sessões são transmitidas pelo YouTube, enfim, tem o canal no YouTube, enfim, mas ainda assim não dá aquele alcance, Agora, com a chegada da Érica, que é a nossa assessora de imprensa concursada, foi um cargo efetivo por concurso, não é cargo de comissão, até porque também não pode, é ilegal. Ela vai assumir e já tem feito esse trabalho ainda em redes sociais. É claro que é uma ideia da nossa mesa diretora, mas vai ficar para a próxima legislatura e para a próxima mesa que assumir, discutir a formatação, enfim, da TV Câmara. Acho que é importante para ter essa transmissão de maior alcance, mais divulgações, talvez um plano de ação para que a assessoria de imprensa também venha à imprensa local, regional, para falar da nossa instituição, da nossa Câmara, nossa no sentido nossa do povo, a casa é do povo. Então a população precisa saber o que está acontecendo ali. Não posso ir na sessão, enfim, que eu também acho errado ser 2 horas da tarde, mas tudo bem. Já fiz até requerimento sobre, enfim, ainda tem uma resistência em mudar o horário da sessão para mais tarde, mas enfim. Então, pelo menos assim, tem os canais de comunicação, a gente sabe que a população acompanha a TV Educadora, acompanha outros veículos de imprensa radiofônica ou imprensa impressa aqui na cidade, então acho que é importante a assessoria, a partir de agora, fazer esse trabalho também fora da Câmara Municipal. É claro que demanda mais conversa, a gente tem também discutido a questão da valorização dos servidores por meio da gratificação por formação escolar, que ainda na Câmara não tem, na Prefeitura já tem, quem tem tipo graduação, mas tem mestrado, doutorado, ter direito a um a mais no salário, uma gratificação, para tentar realmente diminuir as exonerações, diminuir esse fluxo de mudança, de rotatividade na instituição. Então, a gente tem trabalhado algumas metas, avaliação de desempenho, tem levado algumas vivências que eu tenho sido alvo no Tribunal de Justiça para a gente tentar construir uma gestão de pessoas mais efetiva lá na Câmara. É claro que são ideias, estamos trabalhando algumas questões e muita coisa vai ficar para o ano que vem para quem assumir. Perfeito. Bela, vamos voltar a política, propriamente dita, as eleições. Você acredita que... a pergunta que eu fiz para o Marildo, eu vou repetir para você. Certo. Vocês conseguem repetir aí o número de vagas femininas na Câmara de 4 e até com probabilidade de aumentar essa participação nas próximas eleições? Olha, Paulo, eu espero que sim, o pessoal, o partido que eu estava, tem muitas mulheres filiadas, Na eleição de 2020 nós saímos em maioria em relação aos homens, porque a cota, na verdade, é de gênero, não é especificamente para mulheres. É que, historicamente, a almarada manda na política. Hoje tem mudado um pouco, precisamos mudar mais. O PP, que é o partido que eu fui, tem várias mulheres também
filiadas, o MDB também tem elaborado, até me chamaram também para filiar com eles, o MDB Mulher, Diversidade, enfim. Eu vejo que hoje os partidos de direita, de esquerda, de centro têm se preocupado mais com essa visibilidade feminina na política, LGBT, de negras e negros, pessoas com deficiência, enfim. Eu espero que nós possamos manter, hoje nós estamos em 5, com a renúncia do Rafael e do Matheus e a chegada da Marcela, efetivamente, nós estamos hoje com 5 mulheres na política aqui em Batatais, na vereança. Espero que esse número se mantenha ou aumente. Seria legal, não dá para ter 50%, porque são 15 vereadores, mas seria interessante se nós tivéssemos aí 6 e vou sonhar equilibrar um pouquinho 7. Enfim, de espectros diversos que seja, mas 7 representações, para dar uma equilibrada. Mas acho que 5 ali já deu para dar uma mudada no cenário da Câmara, pensando as legislaturas anteriores. Foi bem interessante. Anabela, para a gente fechar o nosso bate-papo aí na política, vamos fazer o seguinte. Eu quero te fazer uma pergunta desdobrada em 2 situações. Você acredita que a avaliação do prefeito Juninho Gaspar, Ricardinho, é tão grande, porque segundo a assessoria, segundo o grupo político, está muito bem avaliado, segundo as pesquisas, mas a política é muito dinâmica. Todos esses partidos importantes confluindo para essa coligação, você acha que é pouco tempo, em 6 meses, aí se construir uma candidatura de oposição ao Juninho Ricardinho? Porque como é que faz? Batatais não vai ter... Porque dizem, eu vou até convidá-lo para comparecer aqui novamente, que o Zé Luiz realmente não sai candidato. Agora está um burburinho na cidade de ontem para hoje, que provavelmente até a Andresa pode construir uma candidatura aí a prefeito. Quer dizer, são suposições. Eu falo, a política é dinâmica. Mas você acha que há tempo hábil, em 6 meses que antecedem as eleições, de construir uma candidatura de oposição? Olha, eu acho que é difícil, mas não é impossível, Porque, infelizmente, às vezes passa a eleição, como passou 2020, não houve um movimento de oposição mais forte para pensar em nomes para confrontar o Juninho esse ano, O pessoal até cogitou de eu também ser candidata a prefeita pelo PSOL, enfim, mas eu não tenho não me vejo tão longe assim, gerir uma cidade, eu acho que para mim não cabe. Só que ainda assim, nós temos partidos que estão se elaborando hoje para tentar lançar um nome para confrontar o Juninho nas urnas. Eu acho que ainda dá tempo, porque como tenho já quase 4 anos de trabalho, tem ações divulgadas em redes sociais, dá para o pessoal fazer uma avaliação e para poder confrontar, bater, questionar, acho que tem material para a oposição poder trabalhar, tem material para a situação também se defender, então eu estou falando de forma geral. Mas eu acho que dá sim. Aí agora quem vai fazer isso, os nomes, enfim, ainda não sei, que por hora são especulações, porque se afirmar candidato mesmo é só depois das convenções que serão em julho. E você, Anabela, qual a sua expectativa agora para finalizar o nosso bate-papo? Qual a sua expectativa para a sua reeleição e para essa eleição, essas novas eleições que tem uma série de mudanças da legislação eleitoral, essas federações... Porque muita gente está pensando nas coligações, mas não param para pensar que a federação continua, a coligação termina na eleição, mas a federação continua depois durante o mandato, os relacionamentos com os deputados, enfim, é todo um conjunto de situações que o vereador, que o candidato precisa analisar, pensar. Não é verdade? Para fazer a sua própria mudança. Qual a sua expectativa em relação às próximas eleições e a parte fisiológica, ideológica principalmente? Você acha que vai incidir alguma coisa aqui no município? Eu acho que em termos de ideologia, ainda vejo que vai permanecer como está. Acho que ainda não temos um movimento na Câmara em que os candidatos ou os vereadores estejam, assim, também tem uma questão ideológica para se posicionar ali dentro. Ainda é sempre mais pensando no que é bom para a cidade, para o governo que está ali, etc. Particularmente, eu sou muito fatalista com relação a mim mesmo na política. Eu não sei se realmente eu sair candidato, eu topar uma nova disputa, enfim, para uma reeleição, agora estando no PP, não sei se eu teria votos suficientes para manter a cadeira ali na Câmara, para continuar ali, não sei. Eu particularmente acho que eu não tenho, sim, essa grande chance.
Claro que a política é dinâmica, muda muita coisa. Acho que a minha ida para o PP também eu vou, né, obviamente, já perdi apoios ali do campo da esquerda, etc. Porque a gente sabe que essas mudanças também acabam interferindo também na análise que as pessoas têm da gente ali no meio. Se eu tenho ciência, tenho consciência disso, mas estou muito tranquila, né? Se me candidatar e ganhar, muito bem, se não, vida que segue, né? Eu tenho a minha carreira, tenho outros trabalhos que eu não parei de fazer por conta da política, mas vamos ver. Ainda não decidi 100% ser candidato de novo, não, mas até julho eu decido. Como anunciamos desde o início do programa, nós estamos recebendo com muita satisfação ela que é suplente de vereadora, foi inclusive a 4ª vereadora mais votada nas últimas eleições aqui em Batatais, a Zenide Jesus Silvestre. É um prazer recebê-la aqui, viu, Zenide? Prazer é todo meu. Fazia tempo que eu estava querendo conversar contigo. Deixa eu te perguntar, você chegou a assumir em algum momento a Câmara, alguma cadeira na Câmara, não, como suplente? Não, Paulo, eu nem fiquei como suplente. Não, é brincadeira, não te deram, ninguém te deu uma oportunidade? Não, ninguém me né? deu uma oportunidade, não. Não deu, não. Bom, você inclusive foi penalizada pelo próprio partido na coligação passada, porque você foi tão bem votada, você teve, se não me engano, 562 votos, não foi isso? Sim, 562. A 4ª mais votada e não assumiu. São as tristezas, né? As injustiças que acontecem nessas famigeradas coligações partidárias, né? Infelizmente, né, a gente ficou muito triste mesmo, mas a gente não desistiu, não. A gente está aqui de novo, né, vamos tentar novamente. Mas agora você, com republicanos, você manteve no partido, e agora tem pesos pesados ali que vão contribuir sobremaneira para que aumente muito a sua chance realmente de se eleger dessa vez. Sim, Paulo, agora a gente fortaleceu o partido, né? Agora é um partido forte, né? Inclusive o vice, né, está no nosso partido, né, o Ricardinho. Então se tornou também um partido forte também, pelo Tarcísio também está no nosso partido. Então se tornou um partido bem forte. Era um partido pequeno, né? Mas não é só o vice, não. Tem o vice Ricardinho, o governador do estado. Isso. Tá certo? Certo. O vereador mais votado de Batatais das últimas eleições, o Júlio, que levou consigo o Santana, que tem mais o Cocito e mais muita gente de quebra aí. Que agora tem no bastante momento eu não gente lembro quem que migrou para o republicano, não. Mas são realmente candidatos fortes aí, que vão aumentar muito a probabilidade realmente, pelo menos de 2 a 3 vagas dentro do partido. Com certeza. Você não chegou a assumir Agora, você sempre teve voltada, Zeni, o seu trabalho para a área social, não é verdade? Sim. Eu te conheci, por exemplo, você era uma representante lá dos predinhos lá. Eu sou de todas as comunidades, né? De todas as comunidades? De todas, Fala um pouquinho do seu trabalho em relação a esses prédios, inclusive. Então, Paulo, eu vim de uma família, né, que passou bastante dificuldade, né, a gente passou muita fome. Então, a gente sobreviveu a tudo isso, né, e a gente superou, né, minha família superou. E a gente também. E aí eu fui morar nos predinhos, né, morei lá 28 anos, né, e eu via o sofrimento das pessoas. Eu comecei a trabalhar, né, na parte social do município, né? Não só nos predinhos, mas em todos. Quando eu pegava o Geraldo Ferraz de Menezes, era o Salim Mansur, é o Zaira Pupim, tem o Matadouro, né? Tem outros bairros, né? A gente trabalha em todas as comunidades, né? Então eu comecei a trabalhar, tive as pontes, né? Entre as famílias, né? Que precisavam. Eu tenho um relacionamento muito bom com o Ministério Público, a gente conseguiu muita coisa através do Ministério também. Então, eu comecei, assim, a trabalhar com as pessoas, né? Eu visitava as famílias mais necessitadas, a gente encaminhava umas para o CRAS, outras para cestas básicas, outras para médicos, né? Outras para benefícios, porque eles não são bem esclarecidos nessa parte de estar sabendo o que é o direito dele. Então, eu passava o direito deles. Então, na minha casa, era como se fosse uma assistente social. Eles ligavam direto, Zeni, está acontecendo isso, onde que eu tenho que ir? Isso eu presenciei.
Né? Você sabe Eu disso, pessoalmente né? constatei, inclusive. Isso. Então, isso é muito bacana para mim. Muito bacana porque eu tenho condições de ajudar outras pessoas. E você estendeu também essa atenção para o GTL, né? Isso. Aí como eu já tinha montado dentro da minha casa, como a gente não tem centro comunitário ainda, eu montei dentro da minha casa o projeto Novo Recomeço, né? Que é meu, não é de ninguém, né? Não é ONG, não é nada. É um projeto que eu fiz para o Salim Mansur. Eu ia expandir para outros lugares, mas os centros comunitários estão detonados na cidade, né? Então, eu levava crianças, assim, que tinha dificuldade na escola. Então, a gente dava o lanchinho, a gente dava a parte principal, que é a parte da religião, né? E depois a gente dava aula, a gente ganhou material escolar, né, das pessoas. E aí eu comecei a ter a ideia de começar a acompanhar as crianças que são dos prédios no GTL. Por quê? Porque eles estavam reclamando muito de violência na escola. Então, eu já sabia o que era, o porquê as crianças são violentas, né? Porque a gente convive ali na comunidade, então você sabe o porquê que as crianças... Desagregação familiar antes de qualquer coisa, né, Zeni? Isso. Se você não tiver uma família estruturada, não adianta. Não vou culpar a família, porque eu também passei por tudo que essas pessoas passaram. Fui separada do marido, tive que cuidar meus filhos sozinha. A gente é muito criticada, né? Porque deixa o filho sozinha, né? Tem todas essas coisas, mas ninguém ajuda a gente. Então, criticar, as pessoas criticam. Comecei a estar indo no GTL, atendendo essas crianças. Essas crianças estavam sendo espancadas em casa. Nesse teu trabalho, Zeni, vou aproveitar esse gancho que você falou, inclusive. Você sentiu-se muito preconceito em relação ao trabalho da mulher, principalmente agora você? Eu tenho a impressão que você se elegerá nessas próximas eleições. Salvo um engano muito grande. E a eleição é imprevisível, né? É um ponto de interrogação. Mas eu vou torcer muito para que você, por mérito até, pelo trabalho que você desenvolve nas comunidades que eu conheço pessoalmente. Você sente, no dia a dia, um preconceito contra a mulher realmente, principalmente na política? Sim, a gente sente, dá aquele baque nas pessoas, porque elas tentam pegar o lugar da gente, né? Vamos colocar um homem que é melhor, né? É mais seguro, né? Essas são as ideias deles, né? Que é mais seguro, o homem é mais não sei o que, tal, né? Mas não tem como a mulher trabalhar nessa área, eu acredito que seja mulher, porque a gente encontra muitas dificuldades que só uma mulher pode resolver, uma mãe, né? E a violência também, né? Você a deve violência. Conviver com isso no dia a dia, né? A gente vê, tem casos que a gente consegue resolver, casos não, né? Tem crianças que a gente fala que não é culpa da mãe, nós não podemos culpar a mãe, né? E nem a sociedade. Por quê? Porque as pessoas vão casando, vão tendo filhos, não tem uma estrutura, e aí depois tem 8, 10 filhos, né? E não tem como cuidar. E é onde vem as violências, porque a mãe chega em casa, né? Ou às vezes o pai bêbado, e essas crianças são espancadas, né? E elas vão descontar isso na onde? Na sociedade. Zeni, você fez um trabalho muito grande que eu acompanhei ali no Salim Mansur. Eu te conheci, inclusive, trabalhando lá à frente dos moradores daquele conjunto lá. Tentei até, em algumas oportunidades, ser útil para você. Em alguma coisa eu tive condição, não. Como é que está a situação desses conjuntos? Porque o CDHU construiu, tchau e benção, tirou o time, problema de vocês, dos moradores e tudo mais. Como é que está a situação desses conjuntos? Porque vocês ganharam, vocês tiveram uma vitória muito grande perante a justiça. Isso. Mas agora precisa reformar aquilo ali, precisa refazer uma situação. Eu tive visitando os 2 conjuntos, né? Os 3 conjuntos estão horríveis, mas os 2 são os que faz num, faz no outro, né? Geraldo Menezes e o Salim Mansur. Isso, o Salim Mansur e o Geraldo Ferraz de Menezes. O Geraldo Ferraz de Menezes, o pessoal tem me mandado muita foto, né? Muita foto, então tá assim, pior que o Salim. Muito pior do que o Salim Mansur. O Salim Mansur, problema lá, assim, que eu vejo que seria prioridade, eu já falei com o Rio, que era das caixas d'água, né? As pessoas bebem água lá com pombo, porque as caixas são abertas, né? E então, isso aí eu acho que é horrível a gente saber que aquelas pessoas estão bebendo aquela água nojenta, né? Então, eu já conversei com o Rio para ver se consegue fazer essas caixas antes da reforma, né? Porque agora estão fazendo os projetos para poder depois fazer a reforma, né? Então, isso vai demorar.
Eu acho absurdo, sabe, Daniel? Eu fui totalmente contra, na época, a construção desses conjuntos habitacionais. Não tem nada que substitui como uma casa térrea, que pega, tá lá, uma casinha por menor que seja, tem um quintalzinho, tem uma frente. Aí eu entrava, eu chegava lá para conversar com você, vendo roupa estendida nos corredores, por fora das paredes. Enfim, é uma situação de calamidade realmente, porque eles acabam construindo uma favela de cimento, essa que é a grande realidade. Verdade. Eles tiram o indivíduo de uma situação de vulnerabilidade e colocam como para pior ainda. Não tem sentido. E eles ficam abandonados, porque nenhuma autoridade tem chegado lá. A gente lutou bastante, né? Foi até uma vitória, que eu falei que foi uma vitória grande, porque eu não sei se você, do tempo que você trabalha, se você já viu um promotor, um juiz sair da cadeira dele e ir numa comunidade, você já viu isso? É. Nós conseguimos isso. Doutor Rogério, doutor Hilton, levantou da cadeira e foram lá, viram. São Paulo não sabia como que estava aqui. É uma vitória, né? Foi uma vitória muito grande para a gente isso. Você promove vários eventos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do que ele se constitui. Então, a gente fez uma parceria com o Capitão Ferreira, né? O pessoal conhece como irmão Francisco, né? E então todas as datas comemorativas, juntamente com o grupo da Universal, né, que eles estão sempre do meu lado, né? E a gente fez agora dia 14 de março, a gente foi um dia muito feliz para a gente, né? Que a gente conseguiu fazer um dia muito bom para eles, que a gente fez o almoço, cortamos cabelo, fizemos a unha deles e fizemos um futebol. E teve o lanche da tarde também. Nós saímos lá quase 6 horas da noite de lá, né? E eles agradeceram, porque teve um senhor de 81 anos, né, que o moço cortou o cabelo dele, e ele falou que no outro dia ele faria 81 anos, e ele estaria com o cabelo cortado e a barba cortada. Ficou muito feliz. Eu posso fazer um interregno, vou fazer um... Olha, você é evangélica, que eu sei. Sou. Fazendo uma parceria com o Capitão Ferreira. Veja bem, a consciência de um cidadão, tá certo? Porque o cidadão, ele não está lá para trabalhar. E eu tenho certeza que, embora a grande votação que você teve foi da igreja a qual você pertence, que eu conheço, eu convivi de perto, porque eu dirigi as emissoras da Record. Vou falar abertamente, eu dirigi 3 emissoras da TV Record, eu sei qual é o trabalho da Igreja Universal. E convivi de perto com os pastores, com os bispos da igreja e tudo mais. Os membros, principalmente. E você dá um exemplo muito grande. Você é uma evangélica que faz uma parceria com o irmão Francisco, tá certo? O Capitão Ferreira, nosso saudoso Capitão Ferreira. Mas graças a Deus ele virou irmão Francisco e eu achei ótimo. Verdade. E vocês dão uma demonstração, um exemplo, realmente, entendeu? De cidadania, que é o que importa. E que a gente espera que todo vereador faça. E eu gostaria que você falasse um pouquinho. Então, aí eu comecei a fazer o trabalho lá, mas antes eu fiquei assim, perguntei para ele, sentei, conversei, capitão, eu vou atrapalhar, né? Como a gente é da Universal, o senhor é da Igreja Católica, vai atrapalhar eu estar entrando, que eu vou tomar conta para o senhor agora, que eu vou invadir o teu espaço, né? Então, ele falou, não, Zeni, o que você faz é o que eu queria fazer. Né? Que é o carinho que dá para aquelas pessoas, que elas não têm, né? Porque muitos não têm famílias mais, né? Então ele falou assim, você está fazendo o que eu não posso fazer, está liberado, você pode... Então é assim, eu só aviso, capitão, estou indo na casa tal, vou fazer isso, está liberado. E eles perguntaram assim, achei interessante, que na última vez que a gente foi, eles perguntaram assim, quando vocês vão voltar? Nós fomos só em agosto. Nossa, mas está muito longe. Então naquele dia a gente sentiu a importância da gente. Está lá, não só nas datas comemorativas, mas em outros dias que eles têm a necessidade familiar, né? Às vezes as pessoas estão doentes, até o contato familiar melhora a enfermidade da pessoa. Então, é muito importante esse trabalho. Tem lá também o trabalho que a gente faz com as mulheres, né? Que na casa lá da Alvorada tem as mulheres, né? E a gente faz o trabalho. São mulheres também que às vezes saem da rua por causa de violência, né? Às vezes por causa de droga, por causa de bebida. E às vezes porque não tem onde morar. Então a gente faz o trabalho, faz unha, cabelo, faz o lanchinho também. Algumas vão para a igreja, outras não. Até isso o capitão abriu as portas para a gente. Elas vão na nossa igreja também. Ô Zeni, eu tenho combatido muito aqui, eu converso muito com os nossos entrevistados. Eu sou veementemente contra, mas eu sou radicalmente contra ao corporativismo interesseiro de dinheiro e poder. Eu combato isso todas as vezes que eu posso,
como profissional da imprensa, e enquanto eu for vivo, eu vou estar combatendo esse corporativismo interesseiro de poder e dinheiro. E vocês dão um exemplo de que, embora você pertença a uma igreja, é óbvio que o maior eleitorado seu nas últimas eleições foi da igreja que você pertence. A gente sabe como é que funciona, é óbvio. Mas não é o corporativismo, você não está ali e você dá uma demonstração, antes mesmo, até mesmo não assumindo uma cadeira, que você não está ali para trabalhar para os membros da sua igreja, você está ali para trabalhar para a sua comunidade. Com certeza. É essa a sua colocação e o seu sentimento, e o seu trabalho. Sim. A gente faz um outro trabalho também, que é o Anjo da Madrugada, né, que é o trabalho com os moradores de situação de rua, que a gente é muito criticado nessa parte. Eu já ouvi, quando só a gente dava o alimento, a gente era muito criticado, fica tratando de vagabundo, aquela coisa e tal, né? Mas a gente não vê eles como vagabundos, né? São pessoas que estão fora do ambiente familiar. A gente não só dá comida, porque às vezes só dar marmita é fácil, Paulo. Agora a gente faz a parte espiritual com eles, a gente faz atendimento e a gente leva eles. Quantos moradores de rua que já foram para a nossa igreja, que já hoje faleceram? Você lembra do Márcio, né? O Márcio era frequentador assíduo da nossa igreja. Quando ele morreu, foi muito bem assim. O pessoal foi lá orar por ele no cemitério, sabe? O pessoal da igreja. Era um membro nosso. Então, nós não fazemos distinção de pessoas. Pode ser morador de rua, e nós vamos continuar, com crítica ou sem crítica, nós vamos continuar ajudando essas pessoas. Zeni, você conseguiu alguma parceria com membros do governo do Estado, da Federação, deputados estaduais, federais, que você teria aí já algum relacionamento, assim, você conseguiu já alguma ajuda nesse sentido? Ou a tua esperança é ser eleger vereadora para batalhar isso daí? A gente tem só a ajuda daqueles que é do nosso partido, né? Que é o Marcos Pereira, que era o Vinícius, né? E o Sebastião Santos, né? Que alguns fizeram bastante coisa. O Marcos Pereira é o que mais manda, né? Verbas para a gente, né? Então, a gente pede para ele sim, e a gente tem conseguido as verbas, né? Mas, assim, de outros, assim, ainda não tive acesso, não. O Baleia, né? A gente trabalhei muito por Baleia no passado, né? Sempre ajudou as comunidades. Tive experiência muito com o Baleia, né? Ele me ajudou muito. A gente trabalhou na comunidade com ele. Sempre quando trabalhava, a gente era os cabeças da campanha dele, né? Então, eu tenho que elogiar também o Baleia. O que você espera das próximas eleições? Olha, eu queria, sim, falar com o povo que eles tivessem consciência. Pensasse antes de votar. Não troque seu voto a troco de uma cesta básica, né? Ou de um favor, porque isso não chama política, é politicagem, né? Então, o nosso país, a nossa cidade está desse jeito, é por causa das negociações, infelizmente, né? Então, não adianta você falar, o governo é ruim, o presidente é ruim. Foi vocês que colocaram ele lá. Então, agora a gente tem que aguentar, né? Então, isso é... Até porque eles não vão governar Batatais. Quem governa Batatais somos nós, os cidadãos, os políticos, os mandatários, né, da cidade. Porque lei sabe que a gente existe, né? Então, a gente tem que ter uma consciência muito grande, principalmente agora que a situação está muito crítica, né? Todo mundo vê aí como que está a situação das pessoas, muito desemprego, muitas pessoas... A gente não tem dado conta de tantas pessoas que estão passando fome. Para você ver, a gente recebeu pediram uma ajuda para a gente, para uma pessoa, mora lá na Cachoeira. A mulher está grávida, com um ponto na barriga, não tem cama, dorme no chão, tem crianças e o marido está desempregado. Então, estão pedindo ajuda. Então, você calcula a situação que estão chegando as pessoas. Uma mulher grávida deitada no chão. Você que vive esse dia a dia... Porque teoria é uma coisa, né? A parte teórica, a parte legislativa, todinha das leis é uma coisa. Mas o dia a dia mesmo, da pegada, da vivência, da prática da cidadania, é bem diferente. E você pratica isso aí no seu dia a dia, que eu sei. Quais são as principais carências que você detecta no seu dia a dia que a nossa cidade tem ainda? Eu sempre falei, Paulo, que a cidade social, não é que eu critiquei, né? Faltava muita coisa para o social e ainda falta para o social. Eu acredito que precisa ser feito visitas
Porque eles querem que as pessoas vão nos CRAS. Então, tem pessoas que não sabem onde é CRAS, não sabem o que é CRAS, não sabem, entendeu? Fica jogando assim, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá e não resolve nada. Então, eu sempre procuro a Fernanda para ajudar as pessoas, que é uma pessoa bacana, que tem me ajudado muito e tem conseguido resolver bastante problemas, né? Então, o que falta em Batatais, eu acho que é divulgar as coisas que não são divulgadas. Muita coisa não são divulgadas, as pessoas não sabem. Deixa muito por conta de rede social e tudo mais. Isso. Mas eu tenho criticado, Zeni. Eu cobrei o prefeito, cobrei o presidente da Câmara, que falta realmente uma divulgação mais agressiva, entendeu? Mais ostensiva em relação aos... Por exemplo, o CRAS... o trabalho, assim, você sair e fazer o governo itinerante, realmente. Não ficar esperando o cidadão procurar o CRAS, o CRES, tem que buscar, tem que botar esse povo para andar na cidade, realmente. Então, eu dei uma ideia para a Fernanda, né? Assim, até a gente ia fazendo o centro comunitário, mas ainda não deu certo. Os centros comunitários foram feitos para isso. A assistente social está visitando, ali ela faz o atendimento, ali ela vê tudo que a comunidade precisa. Mas até há pouco tempo o centro social servia de sede de escola de samba. Essa que é a grande realidade. Todo mundo precisa ter consciência aqui em Batatais qual é a finalidade do centro, entendeu, comunitário. Com certeza. A comunidade tem que ter essa confiança. Não é só o poder público também, não. Os diretores, a diretoria e tudo mais. Qual é a função principal de um centro comunitário? Quando eu falei para a Fernanda, quando você começar a trabalhar com o pessoal, você vai ver como que vai mudar o conjunto. Né? Porque a pessoa não sabe para onde ir, ela faz às vezes coisas que as pessoas mandam elas fazer, muitas pessoas estão sendo enganadas, né? Tudo é feito, em termos de assistência, em cima do cadastro único, concorda? Tudo. Como é que é feito esse cadastro único? Eles vão de casa em casa? Eles fazem uma pesquisa, como sai na campanha eleitoral, que vai de casa em casa entregar folhetim de campanha? Eu acho que isso falta na administração pública. Falta. Tem que ter um cidadão ali, de pegada ali, que vai em toda a residência, para ver e checar. Desculpe se eu estiver enganado, viu, senhor prefeito, administração pública, se eu estiver enganado na minha colocação. Isso daí não é uma crítica, gente. Sim, são ideias que a gente está colocando, né? Porque quem somos nós, né, para criticar as pessoas? Então, isso aí é umas ideias que a gente sempre fala para assistente social, para a gente estar fazendo, a gente está lá vivendo, a gente sabe o dia a dia de cada pessoa. Perfeito. Né? Zeni, muito obrigado pela sua participação. Vou te convidar mais vezes, tá bom? Tá bom. Obrigado por você ter aceito o convite. Eu que te agradeço e boa tarde a todos.